Povo cigano na Umbanda. Uma das linhas mais novas, uma das linhas mais recentes e uma das linhas mais mágicas, que traz consigo o encantamento inigualável dentro da Umbanda. Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos falar sobre o povo nômade ou o povo cigano. Mas, meu amigo, meu seguidor, lembre, este artigo é parte de nossos estudos, da orientação dos nossos guias espirituais. Caso o seu Pai no Santo não concorde conosco, ele sim está correto. Vamos lá então? Povo cigano. O povo cigano entra na linha da Umbanda aproximadamente aí entre 28 e 30 anos e carrega consigo algumas peculiaridades. Ou seja, é uma linha muito nova na Umbanda. Vou contar para vocês um fato ocorrido na Casa de Oração Pai Oxalá. Certo dia, num trabalho da linha dos caboclos de Oxóssi ou caboclos de pena, ao iniciar a preparação litúrgica para o início dos trabalhos, recebo a visita inesperada de um grupo composto por espíritos que se apresentavam de roupas coloridas, sérios, de uma beleza assim estonteante. Era assim um grupo formado por homens, por mulheres, crianças, adolescentes e todos muito bem trajados, com roupas coloridas, vestidos longos. E ao primeiro contato, senti a energia viva de amor e de luz. Porém, eles tinham uma fisionomia muito séria. Indaguei aos que ali estavam qual o propósito desta inesperada visita. Tive a resposta tão almejada, tão desejada, mesmo que me deixasse assim naquele momento muito intrigado. O espírito que liderava toda aquela comitiva me informou que eram ciganos e que estavam ali para observar os trabalhos no terreiro. Estavam ali para observar a energia que fluía dos trabalhos. Foram enviados com a missão de desvendar se a nossa casa já estava pronta para recepcionar esta linha tão importante dentro da ritualística da Umbanda. Durante toda a sessão, permaneceram ali. Não se manifestaram mediunicamente, não tomaram nenhum aparelho que nós chamamos de cavalu. E ao término, agradeceram e se colocaram em partida.
sem nada me comentarem. Passados pouco mais de um ano, recebemos a visita de um caboclo intitulado um cigano, que se apresentou como soldado de Cali, que nos informou que os ciganos ali estavam chegando. Quando falamos caboclo, estamos falando entidades que trabalham. Em seguida, recebemos o cigano Vladimir e a partir daí começamos a receber de forma paulatina e de forma lenta os ciganos, formando assim um clã dentro do nosso terreiro. Esses espíritos que se identificam como ciganos nos embalam ao som do atabaque, nos embalam com a música, nos embalam com suas danças, nos encantam com suas cores, com suas energias, aquela que trazem ao terreiro uma vibração de alegria misturado com magia, encantamento, a luz do encantamento. Temos que destacar que esta linha, antes de se fixarem como linha de Umbanda, já apresentavam-se em muitos terreiros, mas de forma individual e não dentro da linha dos ciganos. Assim, não caracterizava um grupo organizado dentro da nossa sagrada e amada Umbanda. Não se tinha em giras específicas do povo cigano. Os ciganos incorporavam em giras de boiadeiros, de baianos e até mesmo, muitas vezes, na linha dos senhores Exus e Pombagiras, na linha da esquerda. Alguns médiuns apenas manifestavam essas entidades, não eram todos. Esta linha, assim como foi feito em nosso terreiro, aguardava a autorização superior espiritual para se manifestar como uma linha de trabalho dentro dos terreiros na Umbanda. Mas assim que iniciaram os seus trabalhos como linha, destacaram com seus barulhos de guiso, com sua euforia, com suas risadas, uma energia assim contagiante, fascinante, que se espalha por todo o terreiro. Surgem os guias ciganos, com o seu comportamento livre, com o seu olhar imponente, com a firmeza de pensamentos. E assim, eles nos mostram o que realmente é essencial para a nossa vida. A linha dos ciganos compreendem os sentidos nossos, compreendem o sentido humano,
uma linha da Umbanda carregada de luz, carregada de cor. São espíritos que, quando encarnados, passaram por este mundo tomando a consciência de como a corrente do universo leva os instintos dos homens, nos elevam, o que nos torna importantes. Eles são guias orientadores espirituais, com grande compreensão dos nossos anseios, de nossas fraquezas, de nossas imperfeições. São um exemplo de força e de empatia. Os ciganos são guias espirituais que trabalham de maneira muito respeitosa. Assim como todas as outras linhas, né? Eles demonstram ali o seu caráter fraterno, suas grandes tribos ou seus grandes clãs vêm para nos mostrar como que se trabalha em grupo. A formação dos ciganos traz a contribuição para nós podermos nos elevar. Realizam seus trabalhos através da força, da alegria e que distribuem a todos com as melhores intenções, nos trazendo a evolução. É uma linha que está a serviço do equilíbrio mental, do bem-estar, da saúde física e espiritual. E nunca, em hipótese alguma, faz uso de seu poder, de suas magias para o serviço do mal ou para o desserviço da Umbanda. Na Umbanda, a linha dos ciganos tem uma atuação direta na liberdade com responsabilidade, do amor e da transformação da vida através da alegria. Nunca prendem, nunca amarram ou denigrem qualquer pessoa que seja. As entidades que se manifestam na linha dos nossos amados ciganos nem sempre foram ciganos quando aqui na Terra estavam encarnados. Olha uma curiosidade. Dentro da cultura desse povo cigano, desse povo nômade, não havia uma relação direta com a religião de origem africana. Mas eles tornam-se conselheiros espirituais. E isso é uma decisão particular de cada um desses espíritos que fazem uso desse arquétipo. E assim vão alcançando outros níveis de conhecimento, outros níveis de sabedoria, de evolução.
Muitas vezes, esses ciganos passaram por diversas vidas. Até participaram alguns dessa cultura para poderem alcançar um nível mais elevado e assim poderem contribuir com os seus conselhos, tornando-se assim entidades da linha dos ciganos. O povo cigano acredita e cultua o amor incondicional. Cultua a proteção à natureza. Nos orientam com grande sabedoria, principalmente nas questões amorosas e financeiras. Possuem relação com as principais buscas terrenas. Mas, afinal, com amor, com estabilidade financeira, a vida aqui na Terra se torna mais suave, não é mesmo? Mas aí vem um detalhe de extrema importância. Um momento de reflexão. O que é o amor? O que é ter a tal da estabilidade financeira? Isso são perguntas que as respostas aparecem de inúmeras formas. Porém, a mais certeira podemos classificar como: o amor é se olhar e sentir que é a pessoa mais bela, que a pessoa mais importante em sua vida é aquela que você olha e enxerga ao refletir no espelho. A estabilidade financeira não é quanto você ganha, mas sim como e quanto você gasta. Nas engiras do povo cigano, dificilmente vamos ver um cigano trabalhando em quebra de demandas, por exemplo. O trabalho desta linha, desta iluminada linha, é ensinar-nos a encarar os nossos obstáculos, os obstáculos da vida, e entender o seu fluxo natural. Eles nos fazem perceber que tudo é opcional e que somos livres para buscarmos o que nos trará a verdadeira felicidade. Que nada é eterno. Estamos aqui dentro de uma carroça que não tem paradeiro. Estamos de passagem. Esta aqui é apenas mais um momento, mais um acampamento entre tantos que montamos e tantos que vamos montar a cada encarnação. A força, a energia dos ciganos estão conectadas com Santa Sara Kali. E a eles são regidos pelo orixá Egunitá, o orixá do fogo,
pertencente ao trono feminino da justiça e da lei. Purificador de toda a energia negativa, as mesmas que, para se purificarem, passam pelas altas temperaturas do fogo, das chamas, das labaredas, das fogueiras, que as consomem. Consomem a dor, consomem a tristeza e transformam esses sentimentos em cinzas. Suas oferendas precisam ter cores que realmente nos remetem à energia do amor e da alegria. Também é normal em suas oferendas encontrar assim locais forrados com pedaços de tecidos, com folhas vegetais, até com papéis de seda. Sempre muito colorido. Nos trabalhos da linha dos ciganos, é comum encontrarmos materiais como fitas coloridas, perfumes, fumo, defumadores, imagens para nós podermos nos conectar, lenços, moedas, baralho, muita música, sucos, chá, vinho, não pode faltar água, muito menos pulseiras, brincos, saias, colares, leques, chales, cristais, incenso, véu, doces, pães, frutas, mel, velas, especiarias, plantas e muitas flores. Não podemos deixar de destacar que para o trabalho, para trabalhar em prol da caridade, não é necessário nenhum destes materiais. Ou seja, não há necessidade de um baralho, de uma taça de vinho ou outro elemento qualquer para que o cigano faça o bem. Para tudo tem que haver moderação. Nada pode ser com exageros, com extravagância. Sabe como chama isso? Isto chama-se vaidade do médium, vaidade mediúnica, que vamos ver neste mesmo encontro aqui, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eles podem usar e usam elementos aqui, olha, da natureza. O Dia dos Ciganos é comemorado no dia 24 de maio, dia de Santa Sara. Existem alguns objetos magísticos sagrados destas entidades, como as moedas, que simbolizam a proteção e a prosperidade. A moeda, ela é usada para atrair o dinheiro, mas é associada ao equilíbrio e à justiça. Está diretamente relacionada às
riquezas materiais e as espirituais, que são representados pela cara e pela coroa. Já repararam que não existe lugar algum no mundo que tenha uma única moeda que se apresenta com uma face? Todas elas sempre terão duas faces, as quais chamamos de cara e coroa. Para os ciganos, a cara é o símbolo do ouro físico e a coroa não podia ser diferente, é o símbolo espiritual. Outro objeto magístico sagrado aos ciganos é o pandeiro. Geralmente ele vem assim, enfeitado com fitas coloridas, mas isto existe um fundamento. Não é à toa, existe um fundamento para isso. Dançar com o pandeiro é bailar com os 4 elementos da natureza. Os ciganos trabalham com os 4 elementos da natureza. Os ciganos trabalham com a terra, com a água, com o ar e com o fogo. Nem sempre esses elementos são assim, usados de uma vez só, né? Não há necessidade de tê-los ali. Afinal de contas, eles podem ser plasmados usando o ectoplasma do médium. Por isso, o médium tem que estar em equilíbrio. Através da alegria é que surgem as festas do cigano. Serve para purificar o ambiente. O pandeiro traz a alegria, a festa, a purificação. O pandeiro traz a alegria do sol, saudando-as com suas inúmeras fitas coloridas, representando os seus raios solares protetores e vivos. O seu som, o som do pandeiro, tem a finalidade de expulsar espíritos e energias negativas. O som do pandeiro abre o caminho para o povo cigano festejar. Sua mensagem é mover, transformar o que está parado. Transforma em ritmo, revigorando o nosso corpo com alegria, com o calor da dança, assim como o sol faz conosco. O uso das fitas pode ter nascido como um calendário. Era ali que eles amarravam para marcar eventos importantes, para marcar a idade, para saudar a chegada da primavera, por exemplo, para representar, através das cores das fitas, os seus pedidos ou as bênçãos. As fitas também trazem representações energéticas e é mais utilizada nas danças dos grupos Rum. É preciso habilidade e
conhecimento dos ritmos para a utilização do pandeiro. As fitas, elas são usadas geralmente em suas 8 cores, formando o arco-íris cigano. E cada cor tem um significado energético. Diferente do arco-íris que nós conhecemos, que tem 7 cores, dos ciganos tem 8. O azul é para purificação, para trazer a paz e a tranquilidade. O verde, saúde, cura, traz a esperança e a força. O amarelo traz os estudos, a prosperidade financeira e a alegria. O vermelho traz a força, a proteção, o trabalho, a alegria, a paixão e a transformação. Temos também a cor de rosa. O rosa nos remete ao amor, aos sentimentos, aos bons sentimentos. O branco nos traz a paz, a purificação, a elevação espiritual. E o lilás, a intuição, a quebra de forças negativas e a proteção. Já o laranja nos traz a alegria, a comemoração e a prosperidade. Ao saudar o povo cigano, dizemos salve, porém da forma mais comum para eles. Opcha! Ou também podemos falar saravá, o povo da rua. O povo nômade, o povo cigano, chega com suas danças, com sua alegria e a sua fé contagiante a todos aqueles que estão por perto, ao redor. É uma linha espiritual que busca, acima de tudo, através da empatia, conservar a generosidade e a paixão, tanto pela vida humana quanto pela natureza. Muitas pessoas confundem ciganos com pombagira ou exu ciganos. São diferentes. Não são as mesmas entidades. Nem têm o mesmo propósito. Os ciganos trabalham em todos os lugares. Os ciganos são livres para trabalhar e precisam desta liberdade. Precisam ser livres para a sua evolução e nos ensinar a evoluir. Os ciganos são protetores e não guardiões. Podem trabalhar, sim, na linha dos senhores Exus, mas não carregam a função de chefiar ou a de guardar. Os ciganos são livres. Já os Exus ciganos, as pombagiras ciganas, são Exus e pombagiras que exercem as funções de um Exu, de uma pombagira. Função de chefiar, função de liderar, de quebrar demandas. A função de guardiões. Estão ligados diretamente
a força de Exu Orixá. Um outro ponto a ser esclarecido é no tocante à fascinante forma de manifestação dessas entidades. Por serem assim muito alegres, os médiuns começaram a se encantar e cometer excessos ao culto por essas linhas. Está aí, está exatamente aí a vaidade do médium. Ela fala mais alto e surgem roupas enfeitadas, bebidas extravagantes, fumos, danças, firmezas em excesso, jogos de carta em casa e até mesmo no terreiro. E, infelizmente, os médiuns se perdem em sua vaidade. E vemos os absurdos surgirem em nome dessas entidades de tanta luz. Os ciganos se manifestam nos terreiros de Umbanda por ela ser uma religião aberta, por uma religião que dá liberdade para qualquer linha de trabalho que venha fazer a caridade. Tão somente a caridade, sem luxo, sem ostentação, com a beleza do amor e da humildade. Na Umbanda não pode existir exageros. Tudo em excesso pode ser catastrófico. Tudo em excesso é destruidor. Quer ver só? A tristeza em excesso traz a depressão. O amor em excesso traz com ele quem? O ciúme, a possessão, o ódio leva à morte. A fascinação traz a vaidade. A alegria em excesso traz a inveja. O culto, a religião em excesso traz o fanatismo. É preciso haver equilíbrio. E é neste equilíbrio que encontra-se o nosso caminho rumo à paz. Umbanda é isto, é paz interior, é caridade, é luz, é vida, é amor. Os ciganos são assim como a Umbanda, encantadores, são magísticos, brilhantes, enchem os nossos olhos, enchem o nosso coração. Porém, eles e a nossa Umbanda são coisas sérias para gente séria. Nada vem à toa, nada é à toa. Nem um pensamento,
é à toa. Tudo tem fundamento. Um ponto cantado dos ciganos, que é muito comum nós ouvirmos e cantarmos junto. Quer ver só? Vou dar só um exemplo. Conhece aquele ponto que diz que a cigana me deu uma barraca velha, ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu? Acham que é uma barraca despedaçada, caindo os pedaços, quebrada? Não! E depois ele completa: o que é meu é da cigana e o que é dela não é meu? Mas o que isso quer dizer? Quando fala que ganhei uma barraca velha e foi a cigana que me deu, é que eu saí de um clã e fui para o outro. Quando eu chego nesse clã, a cigana responsável por este clã me dá a barraca dela, a barraca que ela tem. E dentro da barraca dela, o que tem? As energias dela. Por isso que é chamado de barraca velha, porque é uma barraca já usada. O que tem dentro da barraca, a energia que tem dentro da barraca, é da cigana, não é minha. A partir do momento que eu coloco a minha energia naquela barraca, ela passa a pertencer à minha energia àquela cigana. Então, o que eu tenho é da cigana. A energia que eu tenho é da cigana, mas a energia dela não é minha. A energia daquela barraca não é minha. Por isso que o que eu tenho é da cigana e o que é dela, não é meu. Meus queridos, faço votos que todos tenham a oportunidade de encontrar essas entidades em seus terreiros. Essas entidades de luz, de amor e de alegria. Fiquem na paz de Oxalá, na bênção de Mãe Egunitá. Salve o povo da rua. Optcha, ciganos! Optcha!